igreja com a doce paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Deus, diga graças a Deus. Depois de um período desse de louvores abençoado, não tem como não ter a nossa alma inundada pela presença de Deus. E hoje aprove Deus guardar um tempo especial para melhorar a nossa vida, nos abençoar pelo poder da sua palavra e abençoar a nossa família. Queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia, o livro de Daniel, capítulo 12. E eu sei que você tem muita habilidade com as folhas da Bíblia Sagrada. Você vai pôr o dedinho ali e vai também abrir em Timóteo, segunda carta a Timóteo, no capítulo 3. Glória a Deus. Quero aproveitar e justificar a ausência da missionária Lígia, minha esposa e meu filho. Nessa noite meu filho acordou pela madrugada tendo dores de cabeça e chorava, chegou até mesmo vomitar e não estava muito bem. Então ficamos ali um bom tempo sem poder dormir. E de manhã ele estava muito cansado, dormindo, minha esposa ficou ali. E hoje eu gosto sempre de ministrar para a família, quando a minha família está por perto, não é? Porque elas podem concordar ou não com aquilo que estará sendo ministrado. Nós também somos ministrados pela palavra do Senhor, amém? Quem encontrou, diga: eu amo Jesus. O livro de Daniel diz assim: e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Diga comigo: a ciência se multiplicará. Ou em algumas traduções está aí: o conhecimento se multiplicará. No segundo texto que eu pedi para que a igreja abrisse, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias, repita comigo, últimos dias, sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Glória a Deus. Você pode dar um prato de glória a Deus nesse momento? Glória a Deus. Diga para o seu irmão, quero reforçar o que o pastor já disse aqui. Olha para a pessoa linda que está do seu lado e diga: bom que você sentou do meu lado. Que maravilha! Já que você ganhou a simpatia do vizinho aí, agora diga a segunda parte, que ele já não vai ficar com raiva. Diga para ele agora a segunda parte. Mas agora, por favor, não fale comigo, porque Jesus vai falar comigo nesta manhã tão especial. Então
uma linda salva de palmas, podeis assentar no nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje nós estamos no culto da família. Quem tem uma família, diga amém. Amém. Glória a Deus. Isso é bom. Muito bom. Queridos, hoje nós temos por meta falar da família. São temas muito práticos, temas que mexem um pouquinho na nossa individualidade, são temas que muitas vezes são até invasivos. Nós não gostamos muitas vezes de temas que tocam a nossa vida pessoal, mas todo aquele que ama a Deus e ama a sua palavra, ele louva a Deus, sabendo que Deus, aonde Ele toca, Ele quer melhorar a nossa vida, a nossa casa. E eu quero te informar de uma coisa: Deus ama e se importa com a tua família. Deus ama e se importa com a sua família. E muitas vezes eu tenho uma preocupação, pastor Regis, que muitas vezes nós estamos como Naamã, que nós estamos lá fora, estamos bonitos, estamos com a couraça de guerra, estamos tendo grandes vitórias, somos valorosos lá fora. E quando chegamos na nossa casa, e quando nós tiramos aquela capa, aquela armadura, nós mostramos o pior do que nós temos dentro da nossa casa. E Deus não quer, e Deus não está satisfeito com isso. Por isso que Deus curou Naamã, porque Deus, Ele quer sim que você tenha vitórias lá fora. Ele quer sim que você seja uma pessoa de valor lá fora. Mas Deus quer principalmente que quando você chega em casa, você tenha grandes vitórias na tua casa. E que você mostre não o pior para a tua família, mas o melhor que você tem. Você deve mostrar para a sua família. Que a tua intimidade seja o melhor que você tem para dar para a tua família. Amém? Então Deus, Ele está interessado em nós. Queridos, esses dois textos que nós lemos hoje, tem duas coisas muito diferentes, soa um pouco esquisito. De um lado, o profeta Daniel, ele vai dizer que nos últimos tempos a ciência vai se multiplicar. A ciência, o conhecimento do homem vai se multiplicar, como de fato, a partir do século XX, a ciência começou a dobrar em forma catastrófica. O conhecimento do homem tem crescido de uma forma assustadora. Dizem os especialistas que a cada 3 anos, todo o conhecimento que nós temos até hoje, ele dobra. E há perspectivas de que a partir do ano de 2020, a cada 73 dias, será o tempo em que o conhecimento estará dobrando, numa velocidade assustadora. Mas aí nós olhamos para o segundo texto, e Paulo também, falando pelo mesmo Espírito, e falando também para a mesma época, dos últimos dias, ele disse que não era nada animador os últimos dias, de que haveria homens caluniadores, homens presunçosos, filhos desobedientes. E aí nós ficamos em confusão, porque o conhecimento vai crescer de uma forma assustadora. Porém, nós ficamos preocupados quando vemos, pastor Wagner, que este conhecimento não atingiria o ser humano de forma que transformasse este ser humano, esta pessoa, num ser humano melhor. Parece uma grande contradição, que o conhecimento avança, mas esse conhecimento não seria capaz de transformar interiormente o homem. Sabe por quê? Porque o que transforma o homem é o conhecimento e a ciência de Deus, da palavra do Senhor. Só este conhecimento tem o poder de nos transformar e nos fazer viver uma vida melhor. E o resultado que nós vemos nesse mundo
é que os governos estão abalados. Você pode ver, o Brasil está abalado, vários países do mundo estão em guerras hoje. Conhecimento nós temos de sobra. Mas o que está acontecendo com a humanidade? Nós temos muita tecnologia hoje para unir pessoas, mas nós estamos mais desunidos do que antes, quando não tínhamos essa tecnologia. E aí, quando eu olho para essa passagem de Paulo, vem uma coisa resumida na minha mente: que nos últimos dias a humanidade estará sem respeito algum pelo próprio ser humano e por ninguém. E é sobre respeito que eu quero falar nesta manhã. Eu quero falar em uma perspectiva da família, porque lá fora o respeito está escasso. Ninguém se respeita mais, as nações não se respeitam, os governos, tanta corrupção, ninguém quer mais saber do seu próximo, não existe mais respeito. Mas nós precisamos fechar a porta para essa tsunami de desrespeito ao próximo e prevenir a nossa família, e que na nossa família, e pelo menos na nossa família, continue tendo os valores da palavra de Deus, e que haja respeito dentro da nossa vida familiar, dentro da nossa casa. O respeito é fundamental para a boa convivência das relações humanas. Nenhuma sociedade, nenhum relacionamento vai ser bom se não houver o respeito. É por isso que até o próprio Deus, para aqueles que querem se relacionar com Ele, Deus exige que haja respeito. Se você quer ter uma família bonita, saudável, com uns relacionamentos saudáveis, precisa existir respeito. Aonde não existe respeito, há tristezas, há decepções, há frustrações, há pessoas machucadas, há pessoas feridas e há pessoas que querem desistir dos relacionamentos. E isso é triste, porque a família cristã foi feita para ser edificada na palavra do Senhor. E aqueles a quem Deus uniu não separem e a falta de respeito tem separado muitas famílias. E é sobre isso que nós vamos tratar nessa manhã tão especial. Mas afinal de contas, o que é respeito? Respeito vem de uma palavra latina que significa, é a palavra respectus, que significa literalmente você olhar para trás, ou olhar novamente. Significa que você está andando e você viu alguma coisa e aquela coisa te chamou tanta atenção, foi um sentimento que foi invadido no teu coração, que chamou tanta atenção que você precisou olhar novamente. É exatamente isso que acontece na nossa conversão, no arrependimento. Nós precisamos voltar, porque algo nos chamou a atenção e provocou em nossos corações um sentimento de respeito tal que nós precisamos olhar novamente. Eu quero dizer, Deus merece que você olhe novamente para Ele. Deus merece que você olhe. Mas eu quero te dizer também, a tua família é digna de que você olhe para trás, que você olhe para ela, que você olhe novamente, porque a tua família merece o seu respeito, o teu apreço, a tua admiração, a tua honra. E respeito também significa até reverência. Por isso que nós reverenciamos a Deus. E eu quero que você saia daqui nessa manhã com esta palavra na sua mente: a tua família merece o seu respeito. Amém? E o que é que a Bíblia fala sobre respeito? Vamos ver. A Bíblia está recheada de exemplos
de pessoas que, ora, agiram de forma que produziu muito respeito, ganharam muito respeito, e ora, agiram de forma que eles foram reprováveis e não foram dignos de que olhassem novamente para eles. E para não ser muito maçante, e como estamos apenas no foco da família, eu quero ler apenas alguns versículos que falam sobre o respeito, que tratam sobre o respeito no contexto familiar. Respeito pelos maridos. Marido merece ou não respeito? Amém ou não amém? Amém. Eu quero ver as irmãs. 1, 2, 3. Amém. Oh, Jesus, mas que amém. Eu quero ver um amém pentecostal, como disse o pastor aqui. O seu esposo ou o seu pai dentro da sua casa, ele merece ou não merece o teu respeito? 1, 2, 3. Amém. Glória a Deus. Vamos ver apenas um versículo que fala disso. Efésios no capítulo 5, no versículo 33, diz assim: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Deus está dando instruções através da vida de Paulo, que para a família o que Deus tem é que o homem seja uma pessoa de respeito dentro do seu lar. Amém? Mas nós vamos ver o caldo engrossado, né? Glória a Deus. As mulheres merecem respeito, sim ou não, varões? Amém. As mulheres se deram satisfeitas ou querem outro? Querem outro? Varões, as mulheres, as mamãs, as esposas dentro da tua casa merecem ou não merecem o seu respeito? 1, 2, 3. Amém. Valeu ou não valeu? Glória a Deus. Mas Deus está dizendo que merece. Vamos lá ver. Mas olha só, eu peguei um versículo antes, porque também fala ainda do respeito da mulher. E diz assim, ó, do marido. Assim, 1 Pedro capítulo 3, versículo 6 a 7. Essa linguagem que eu escolhi aqui é da Bíblia para Todos. É uma linguagem atualizada. Diz assim: assim foi Sara, que obedecia a Abraão e o tratava por Senhor. Se fizerem o bem e não tiverem receio de nada, serão autênticas filhas de Sara. Agora vai dizer para os maridos: maridos, saibam igualmente viver com as vossas esposas, tratando-as com amabilidade, tendo em conta a sua natureza feminina. Respeitem-nas, pois tem parte convosco no privilégio da vida eterna. Procedam assim para nada perturbar as vossas orações. Então Deus está dizendo mais uma vez que a mulher também no interior da tua casa, ela também precisa de respeito, não é? E só um parênteses: a mulher, o respeito à mulher é comunicado de uma forma diferente. O que ela espera, o respeito que ela percebe é através do amor, não é? O homem, ele precisa dessa palavra do respeito, não é? Agora a mulher, ela tem uma outra percepção de receber esse respeito em forma de amor. Tanto que se você quer tirar um homem do sério, pise na autoridade dele. Você quer ver a coisa ficar feia na tua casa, pise na autoridade dele. Você vai ver que a coisa não vai ficar boa. Você quer ver a tua casa não ficar nada bem, faça com que a sua mulher não se sinta amada. Aí você vai ver uma mulher
armada até os dentes. Se você não entra, porque o negócio não vai estar nada bom. Amém? Cadê os jovens dessa igreja? Pergunta assim, que ainda não casaram. Dá um glória que eu acerca dos filhos. Filhos, obedecei. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 4. Obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então nós não temos dificuldade de perceber de que Deus, tanto para Ele quanto para nós, nos nossos relacionamentos, Deus proveu uma forma de que os nossos relacionamentos fossem saudáveis. É através do respeito. Ninguém vai viver de forma satisfatória nessa vida se não viver respeitando. Nós respeitamos, temos que respeitar regras, temos que respeitar pessoas, temos que respeitar a Deus. Amém? Mas se o respeito é fundamental, se o respeito é necessário para a boa convivência humana, então a pergunta óbvia é: como adquirir o respeito na família? Isso é o que nós vamos tratar agora. O respeito na sua família não vai ser adquirido através da força. O respeito não se adquire através do autoritarismo. Não é por obrigação. O respeito que você vai adquirir não vai ser humilhando, não vai ser ameaçando, não vai ser ridicularizando, mas o respeito ele tem a sua forma de se manifestar, a forma de você atrair respeito para a sua vida no interior da sua casa. E estes princípios servem para todos, serve para o esposo, serve para a esposa, serve para os filhos. Então a primeira coisa, se vocês quiserem apontar, é muito importante que os irmãos vão apontando. A primeira coisa para você adquirir respeito dentro da tua casa é ter respeito próprio. Se você não se respeitar a si mesmo, dificilmente você vai atrair o respeito de alguém. Se você não se respeitar, sendo fiéis aos teus próprios princípios e sendo fiéis a Deus, sendo uma pessoa bem resolvida e sendo aquela pessoa que Deus projetou para você ser, se você não tiver consciência disso e não se der o valor devido da sua própria pessoa e ser fiel nisso e se respeitar como uma pessoa feita à imagem e semelhança de Deus, dificilmente você vai adquirir o respeito dos demais membros da tua casa. Você já ouviu muitas pessoas falar: você não se dá respeito, sim ou não? Porque é muito difícil respeitar alguém que não se dá respeito. É muito difícil você adquirir. Portanto, vamos para a segunda. Vou falar isso aí. Segunda forma de adquirir respeito dentro da tua casa: tendo respeito pelos membros da sua família. Existe uma regra de ouro dos relacionamentos bíblica que está lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 31. Assim como quereis que os homens vos façam, façais vós também. Se você quer respeito da sua esposa, você precisa também respeitar. Se você quer respeito do teu marido,
Você precisa respeitar os seus filhos. Então, a segunda forma de você adquirir respeito pelas pessoas é respeitando. E isso é maravilhoso, porque o respeito ele também vem através do que você dá. Então, quando você dá, você vai adquirir respeito pela sua casa, pela sua família. Então, até aqui não é difícil de entender. Outra forma de adquirir respeito é através de atos de bondade. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios, no capítulo 11, no versículo 16, na parte A do versículo: a mulher bondosa conquista o respeito. Geralmente, irmãos, nós temos uma tendência de querer retribuir o bem que alguém nos faz, sim ou não? Então, quando a mulher ela sabe ser bondosa com os dons que Deus a deu, ser atenciosa, ela vai adquirir o completo respeito do seu marido. De igual modo, o marido também obterá o respeito da sua mulher, sendo uma pessoa bondosa, fazendo e se comportando de forma bondosa e generosa. Por exemplo, eu disse no início que minha esposa não pôde vir porque estava com meu filho, e ela passou a noite, mais do que eu, acordada, ali cuidando do Samuel. E eu acordei, fui me arrumar, e ela de igual modo acordou para cuidar, para fazer o que tinha para fazer. E aquilo para mim comunica respeito. E o que eu vou ter por ela? Respeito. Aquelas atitudes dela vai arrancar de mim o respeito. Eu preciso respeitar uma pessoa dessa que me faz o bem. Irmão, muitas pessoas estão no céu e não sabem. E vão valorizar, infelizmente nós somos dados a isso. Nós valorizamos muito aquilo que nós perdemos. Esquecemos de valorizar aquilo que nós temos. Valorize a pessoa que Deus te deu hoje, que não é perfeita, mas é essa que Deus achou que merece estar perto de você, para somar com a tua vida e te fazer melhor. Amém? Outra forma de adquirir respeito, com a humildade. Provérbios, no capítulo 29, no versículo 23, diz assim: o orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. Queridos, como eu disse aqui, o contrário da humildade é o orgulho. Dificilmente você vai respeitar alguém que é orgulhoso. E é muito difícil até estar perto de alguém que é orgulhoso. Mas você que tem uma posição na tua casa, saiba que a tua humildade, a tua liderança em humildade vai provocar um profundo respeito na vida das pessoas. O próprio Jesus na última ceia, ele se ajoelha diante da criatura. Já pensou? A primeira vez que o Criador se ajoelhou diante da sua criatura, mas foi para elevar essa criatura, porque a criatura era tão baixa que precisava ser elevada por este Deus que é tão santo e tão único. E a forma de fazer isso foi uma forma chocante. Jesus pegou a toalha, a bacia, e foi lavar os pés dos discípulos, num profundo ato de humildade. Foi tão chocante e provocou um respeito tão grande, que até hoje milhões e milhões de pessoas são capazes de morrer sem negar o nome deste homem que fez e mudou toda a história da humanidade. Jesus Cristo, o que tem e é o detentor do maior respeito que qualquer cristão pode ter, e toda a humanidade deveria ter. Amém? Muito obrigado.
muito por isso. Muito obrigado. Quinto lugar, como adquirir respeito dentro da nossa família? Tendo uma vida exemplar. Como, pastor? Com integridade. Você fala, você cumpre. Você compra, você paga. Os teus filhos, a tua esposa está observando. Todos, ei queridos, o pastor Jair Camp, ele tem uma frase muito linda, não sei se vou recordar na íntegra, mas ele disse que nós, pais, passeamos pela passarela da vida aos olhos, à vista dos nossos filhos, e eles estão observando. E se nós não tivermos honestidade, integridade, caráter para comunicar o respeito, nós não teremos nem dele. Nossos filhos amanhã são os primeiros a nos acusar, mas o Senhor disse, o Senhor fez isso, o Senhor, a senhora disse e depois não cumpriu. Assim, está todo mundo batendo a nossa porta, porque o Senhor comprou e não pagou. Então, nós perderemos o respeito dos nossos familiares quando não estamos dispostos a viver os valores que comunicam respeito. Você precisa ter compromisso com a verdade. A tua vida precisa comunicar legitimidade, verdade. E aí toda a tua casa pode vir qualquer acusação lá de fora, e você vai bater no peito e dizer: meu pai não, eu acredito no meu pai, eu acredito na minha mãe, eu sei quem eles são pessoas dignas do meu respeito. Amém, irmãos? Amém. Sexta coisa que comunica respeito, que nos faz com que nós vamos adquirir respeito: atos de justiça. Poucas coisas comunicam mais respeito do que quando nós somos justos. E esse é um grande desafio para quem tem família numerosa. O pastor Regis disse que veio de uma família numerosa, e eu tenho certeza que o seu pai teve que ter ali um grande desafio na questão de ser justo dentro da sua casa para com os seus filhos. Salomão diz lá em 1 Reis, no capítulo 3, versículo 28, aquele ato quando Salomão teve que desvendar quem seria a mãe daquele menino que viveu. As duas mães mataram um filho e brigavam pelo outro filho. E Salomão, num ato de sabedoria divina, ele conseguiu o discernimento de Deus para praticar a justiça, e então ele conseguiu fazer a separação e devolver à mãe o seu filho legítimo. E aí no versículo 28 vai dizer uma coisa interessante: quando todo Israel viu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente. Por quê? Vamos ver por quê. Pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Então, quando você se comporta de uma forma justa, você vai adquirir respeito. Ai de você se você mostrar preferência para um filho e para outro deixar mendigar carinho, e você canalizar todo o seu bem apenas para um. Alguns pais, por mais que se esforcem, muitas vezes ainda é acusado de que ele foi menos amado do que o outro.
Mas o que eu quero dizer é que justiça, ser justo na sua casa, isso vai trazer um grande respeito para você no interior da tua casa, na vida dos teus filhos, na vida da tua esposa, na vida do teu esposo, quando você se comporta desta forma. Em resumo, tudo isso quer dizer o quê? Que as nossas palavras e os nossos atos vão determinar o nível de respeito que nós teremos pela nossa família. Amém? Como nós estamos agindo no interior da nossa casa? Se nós prestarmos atenção nesses requisitos, nós teremos uma vida muito melhor. Mas eu tenho aqui uma outra pergunta e vou correr para ela. Como então demonstrar o respeito? Eu falei como adquirir respeito, mas como eu posso demonstrar respeito pela minha família? Como é que eu posso comunicar para a minha família que eu estou respeitando a minha família? Isso também é útil, isso é muito importante. Muitas vezes nós não sabemos como demonstrar esse respeito na prática, e eu vou dar aqui algumas dicas para os irmãos, para que você tenha certeza de que você estará comunicando à sua família esta mensagem, de que ela é uma pessoa especial, ela merece a proteção, ela merece que você volte atrás por ela. E a primeira coisa que você pode fazer para comunicar que você respeita a sua família, primeira coisa, ouvindo a sua família. Pai, você para ouvir seus filhos? Mãe, você tem parado para ouvir seus filhos? Filhos, vocês têm parado para ouvir o conselho dos pais? Essa é uma forma poderosa de você comunicar àquela pessoa que ela tem o teu respeito, de que ela merece o teu respeito. Muitas vezes o filho chega tão ansioso, não é? Na sua casa, chegou da escola, ele quer mostrar para você alguma coisa que até não tem muito sentido para ele, para você, mas para ele tem. E o teu filho tem sentido para você, o que importa é o teu filho. Então você precisa ouvir e realmente demonstrar que você está lá. Porque muitas vezes, quando a gente está meio aéreo, os nossos filhos sabem quando o nosso corpo está presente e a nossa mente está ausente. Então, quando você ouvir, você vai comunicar para a sua filha, para a sua família: vocês são especiais e vocês merecem o meu respeito. Quando o teu filho te chamar para conversar, senta, não fica em pé, não, senta com ele. Comunica que ele tem a tua total atenção naquele momento. Segunda coisa, como é que eu comunico? Falando de forma respeitosa. Então, se você tiver um vocabulário que diz respeito, que agride, que critica, certamente você não vai estar comunicando que aquela pessoa tem o seu respeito. Mas fale com educação, fale com cordialidade, fale com uma linguagem afetiva, porque você vai comunicar não só amor, mas também o teu respeito. Terceiro, você vai demonstrar que respeito, vai comunicar respeito quando você aceita as diferenças de cada um. Todos nós sabemos, somos diferentes, temos temperamentos diferentes, temos gostos diferentes,
Mulher e homem são diferentes. Ninguém é melhor do que ninguém, mas somos diferentes pela graça de Deus. Somos diferentes e precisamos aceitar, compreender e aprender as diferenças para saber tratar melhor a pessoa que nós amamos e devemos respeitar. Então, quando eu respeito as diferenças, eu estou comunicando também respeito. Havia um pastor, ele saiu não, numa noite de Natal, a sua mulher, a bem prendada, ela fez uma jaqueta para ele, pastor. Fez uma jaqueta, deu muito trabalho, ela passou tempos trabalhando naquilo. E na noite de Natal ela deu um presente para ele. E de repente, quando ele abre aquela caixa, havia ali a jaqueta. Ele pegou a jaqueta, olhou, falou: muito obrigado pela jaqueta. Depois guardou e a discussão começou. Ela disse: você não gostou? Ele disse: eu gostei. Sim, eu gostei. Não, você não gostou. Eu gostei, eu não estou dizendo, eu gostei da jaqueta, está bonita. Não, você não gostou, você não falou com entusiasmo, você não. Quer dizer, aquele homem disse que ele ficou confuso, porque ele foi acusado de uma coisa que só ele conseguia dizer se era verdade ou não, e não era a forma dele comunicar que gostou. Nós somos diferentes. Então aquela mulher começou a acusá-lo de não ser igual a ela, porque ela é daquela forma, ela comunica que está feliz daquela forma, mas ele tem uma outra forma. Por isso eu preciso aprender as individualidades, as diferenças dos comportamentos, para que eu saiba tratar a pessoa daquela forma, e não querer que a outra pessoa se anule para ser o que a gente quer, porque no momento que ela desistir de ser o que ela é, ela não estará, isso é óbvio, ela não estará sendo quem ela realmente é. Ela vai ser um ator dentro da sua casa, e ela precisa dessa liberdade para ser quem ela é. Você precisa dessa liberdade para ser quem você é. Voltando um pouquinho na palavra ouvir, você precisa ouvir e dar liberdade, dar espaço para a pessoa mostrar o que pensa, como interpreta a vida, o que sente, quais são os seus sentimentos. Então nós precisamos desse espaço para sermos nós mesmos e ser respeitados na nossa individualidade. Quarto, você vai comunicar respeito, respeitando os limites de cada um. E eu vou correr nisso. Muitas vezes nós colocamos metas inatingíveis para os nossos filhos e não respeitamos os limites dele. E aí nós estamos frustrando os nossos filhos, frustrando as nossas esposas, quando nós queremos esperar demais, exigir demais, e muitas vezes nós não temos essa mesma avidez para conosco mesmo. Nós não exigimos tanto de nós mesmos, mas exigimos dos nossos familiares. E toda vez que nós exigimos algo acima dos limites deles, eles ficarão frustrados. E eu quero te dizer, até Deus te respeita. Diz a palavra de Deus que Deus não nos deixa ser tentados além das nossas forças. Deus sabe os nossos limites, por isso nós também precisamos conhecer e tratar os nossos familiares dentro dos limites normais e saudáveis. Amém? Para que você comunique respeito por eles. Amém? Quinto lugar, sendo coerente. Você fala uma coisa aqui, amanhã se você falar o contrário, eu já falei um pouco nisso. Tiago diz: assim falai e assim
procederem. Eu não posso ser incoerente, a minha fala não pode ser incoerente com o meu comportamento. Sexto, você comunica respeito quando você sacrifica pela tua família. Você vai adquirir um grande respeito na tua casa quando você sacrifica. E foi isso que Jesus fez por nós, pela família de Deus. Jesus foi para uma cruz e todos nós conhecemos a história, e isso garantiu o nosso profundo respeito pela pessoa de Cristo, porque Ele fez sacrifícios por nós. Querido pai, querida mãe, os nossos filhos precisam saber e conhecer os sacrifícios que nós fazemos por eles. Eu não esqueço que minha mãe um dia falou para mim, pastores. Eu não lembro, porque eu era pequeno, mas só em saber desse sacrifício, eu tenho um profundo respeito. Eu jamais esqueci dessa história. Quando meu pai foi embora, minha mãe teve que se virar para criar 3 filhos. Ela foi trabalhar numa lanchonete. Ela tinha o direito ao seu lanche, e ela disse que esse lanche ao qual ela tinha direito, ela deixava de comer para trazer para mim. Fez um grande sacrifício, passando ali necessidades fundamentais, fome, para suprir a minha necessidade. E só em saber disso, ela comunicou para mim um profundo respeito por mim. É por isso, irmãos, que geralmente fale de quem quiser, mas não fala da minha mãe, não. Se falar da minha mãe, vai ter briga. Por quê? Porque minha mãe sacrificou por mim. Meus pais sacrificaram por mim. Por isso que ninguém gosta de alguém falar mal da mãe, né? Lá na rua, quando a gente queria colocar alguém para brigar, a gente, não sei se lá no seu estado faziam isso, mas lá no nosso era assim. A gente fazia 2 riscos e dizia assim: aqui é a tua mãe e aqui é a do outro. Aí o outro vai lá e pisa. Eu pisou na sua mãe. Aí, na minha mãe não, você pisa na minha mãe. Mãe é coisa sagrada. Por quê? Porque a mãe, ela entra no fogo por nós. Ela tem essa capacidade. Uma mãe normal, né? Tem tantas mães aí que não são normais. Sacrifique para atender e prover as necessidades da tua família, porque isso vai trazer um respeito enorme para você. Teus filhos podem até não falar abertamente, mas eles vai ficar gravado na mente deles que você é um homem de valor e de respeito. Então, eu já mostrei para os irmãos como adquirir respeito, o que é respeito, como comunicar respeito. Os benefícios do respeito são óbvios. Quando somos respeitados, nós nos sentimos valorizados. Quando somos respeitados, nós nos sentimos amados, aceitos. Um homem que ele não é respeitado na sua liderança dentro de casa, esse homem ele é afetado até mesmo na sua masculinidade. As irmãs não sabem e nem fazem ideia do quanto que é devastador para um homem quando você pisa na sua autoridade, quando você o desrespeita. Ele pode não valer nada lá fora, mas dentro de casa ele precisa sentir que ele é amado, porque ele vence as pressões lá de fora quando em casa tem uma família que o respeita e que o honra como um chefe de família. Mas quando é o contrário, muitas famílias têm se dissolvido quando não há respeito, quando ele não se sente
respeitado em casa, nem forças ele tem para lutar pela família. Então, respeite essa pessoa. Devemos respeitar por quê? Primeiro, porque é mandamento do Senhor. E aqui está um X da questão muito interessante. Embora ele precise fazer muitas coisas e atitudes para adquirir o teu respeito, irmão ou irmã, o respeito que um cristão precisa ter é independente da pessoa merecer ou não. Porque respeito na palavra de Deus é mandamento. Ah, pastor, mas eu tenho um esposo que ele é só o sangue de Jesus. Faça a sua parte. Respeite. Pastor, eu tenho uma esposa que também só o sangue de Jesus para ficar em paz, né? Respeite-a. Porque o respeito é mandamento do Senhor. Segundo lugar, por que nós devemos respeitar a família? Porque os membros da sua família são seres humanos criados à imagem de Deus. São especiais simplesmente porque existem e porque Deus os fez, e os fez com amor e a sua imagem e semelhança. Em terceiro lugar, você precisa respeitar a sua família, porque as pessoas que fazem parte da sua família, antes de ser sua família, elas são propriedade exclusiva de Deus. Essa pessoa, a tua esposa, antes de ser tua esposa, ela é noiva do Cordeiro. E você precisa respeitar, porque ela tem dono. O seu marido tem dono, ele é propriedade exclusiva de Deus. Deus pagou um alto preço por ele, e você precisa tratar bem aquele a quem Deus ama e também respeita. Amém, irmãos? Quero que você fique sobre os vossos pés no nome de Jesus. O que Paulo falou acerca do perfil dos homens dos últimos dias não é para ser a tua realidade, não é para atingir a tua casa. Você precisa fazer da sua casa um lugar de respeito, e quando isso acontece, prepare-se para receber as grandes bênçãos de Deus na sua casa. Prepare-se para ter um relacionamento altamente satisfatório. Prepare-se para ter uma vida transformada, para ter uma família renovada. E talvez você não consiga mudar o mundo, mas a história da tua casa, você hoje pode mudar. Se você respeitar, passar a respeitar, a tua família merece o seu respeito. Eu quero convidar você, no nome de Jesus. Quero fazer uma oração por você, pela sua casa. Você que passa por um momento difícil, ou você que percebe que o Senhor falou com você e você precisa que Deus continue fazendo este projeto na sua vida, te acrescentando, te moldando, te fazendo melhor. Eu quero te convidar, no nome de Jesus, vem aqui. Eu quero orar por você, quero orar por sua casa, para que a sua casa receba mais de Deus. Eu quero declarar que a tua família terá mais de Deus. Quero declarar que, no nome de Jesus, que a tua casa será um lugar diferente. Se estava bom, vai melhorar. Se não estava bom, vai começar um processo maravilhoso na presença de Deus. Deus ama a sua família. Deus quer que você tenha satisfação dentro da tua casa. Deus quer que você tenha o prazer
a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. E uma casa de milagre. E o maior milagre vai ser a paz que Deus inundará na tua casa. O resto a gente corre atrás. Tem muitas coisas que nós pedimos demais para Deus, coisas visíveis e coisas passageiras, esquecendo de pedir coisas que realmente importam. Peça paz para a sua casa, essa paz que só Deus pode nos dar, que o mundo não pode dar. Peça a proteção de Deus na sua casa.